Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações da Petrobras. A Petro poderia subir aí mais de 100% na cotação. Isso mesmo que vocês ouviram, não é sensacionalismo. Eu vou citar aqui um fator que poderia ser o divisor de águas para a Petro, ela dobrar de preço e ainda por cima de lavada e pagar excelentes proventos para os seus acionistas. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Petro e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a Petrobras representa aí 7,85% da carteira do canal, que dá 440 ações a um preço médio de R$ 31,45. Perceba que eu já estou usufruindo aí de uma boa valorização nas cotações das ações. E uma mensagem aqui da CEO, pessoal, que deixou os acionistas muito felizes, tá? Quem apostar contra a Petrobras vai perder. Isso diz a CEO aí, após o lucro saltar 200% em 2025. Então perceba que a Magda Chamber, né, que é a CEO da Petrobras atualmente, disse aí que o crescimento de 200% no lucro, maior que o ano anterior, mostra os esforços da companhia para aumentar a sua produção e vendas e dá um sinal claro que os investidores continuam confiando na empresa. É muito raro, geralmente, um CEO, ainda mais essas empresas de grande porte, virem dar uma notícia dessa no mercado, se eles não estiverem confiantes de que o negócio está indo tudo bem. E acredito sim na palavra da CEO, até porque, pessoal, hoje, mesmo com o preço de barril em desvalorização, claro, tirando esse evento aqui, né, que houve essa alta expressiva no preço do barril do petróleo devido ao Irã e Estados Unidos, questões geopolíticas, a Petro já vinha tendo um recorde de geração de caixa, mesmo com desvalorização no preço do barril. Agora, com essa alta que aconteceu no barril do petróleo, há uma probabilidade muito grande da Petrobras repassar preço e ter um crescimento aí bem expressivo no seu EBITDA e no seu lucro líquido para o ano de 2026. É claro, se essa alta permanecer, tá? Aí sim a Petrobras pode reajustar o preço, que se essa alta não ficar, se for uma alta e temporária o preço corrigir novamente, isso aqui não vai adiantar de absolutamente nada. Isso aí só gerou euforia nas ações. Porém, se essa alta for fundamentada e o preço do barril ficar oscilando nessa região de 90 a 80 dólares, é muito provável que a Petro tenha um resultado aí bastante positivo, já que ela se beneficia integralmente da alta no preço do barril do petróleo. Ela repassa isso nas suas margens, tecnicamente no petróleo. E se a gente observar hoje, pessoal, a Petro estaria muito descontada e poderia sim disparar 100% na cotação, já por uma questão de múltiplo, tá? Se a empresa apenas mantiver, se a gente pegar aqui, ó, o valor de firma da Petrobras hoje, que é de 902 bilhões, Pablo, o que é o valor de firma? É você somar o valor de mercado somado à dívida líquida da empresa. Aí você tira essa métrica que a gente chama de valor de firma. Funciona muito para empresas que têm dívida na sua composição. Então se a gente pega aqui, ó, valor de mercado somado dívida líquida, você tem aqui com o Petro, colocando essa projeção de EBITDA para este ano, eu nem estou me baseando que esse será o novo preço praticado de petróleo, estou me baseando de que era o antigo de 60 dólares, tá? Então assim, a gente teria aí 4,851 vezes EV sobre EBITDA. Petro, geralmente, na sua média, é cotada por 8 vezes. Então, o mercado, se fosse pagar ali 8 vezes o seu EBITDA, por ser uma estatal, ele vai pagar um pouquinho menos, tá? Vai pagar uns 7 a 6,5. Mesmo assim, descontando a dívida líquida, a Petro poderia ter aí um valor de mercado justo de 1 trilhão, o que, considerando o valor de mercado atual da Petrobras hoje em 568 bilhões, traria uma alta aproximada de 87% e poderia se estender até 100%, se tecnicamente, né, ela for cotada por 8 vezes EBITDA. Temos outras empresas como ExxonMobil, Chevron Corp, sendo cotadas, pessoal, por múltiplos acima de 10 vezes o seu EBITDA. Então mostra de que para a Petro ser cotada em 8 não é nada irreal, né? Seria descontada em relação às pares privadas. Então mostra que, de fato, né, Petro hoje poderia estar muito barata quando a gente compara com seus
concorrentes aqui, tanto da Bolsa do Brasil, como também outras concorrentes do mundo afora. E quando você pega a lógica do Benjamin Graham, que olha aqui pela lógica do preço justo, você observa que Petro também poderia estar muito descontado, que se você pega aqui, ó, esse EBITDA de 200 bilhões e divide pela quantidade de ações, você teria um EBITDA por ação, sem descontar payout, nada, EBITDA por ação puro, R$15 por ação. Aí você joga aqui, ó, 22,5 vezes 15,51 e vezes o valor patrimonial, que ficaria de 32,26. Então você tem aqui, ó, R$106 de preço justo para Petro, que dividido por este preço de 42, você tem um potencial de alta de 152% na cotação. Fora que se ela continuar aí, né, crescendo a uma taxa, você coloca aqui um payout de 30%, vezes um retorno do capital investido na faixa de 14,6%, ela cresce aqui a uma taxa, né, de mais ou menos 10, pagando um dividendo de 8,5, mais um reinvestimento. Petro poderia gerar com muita folga 21% ao ano para o acionista. E perceba que nos últimos 10 anos ela gerou 1.100% de retorno, já desconsiderando a já considerando a inflação do período. Então, se a gente colocar aqui, ó, Petro gerou, colocando aqui, ó, nos últimos 10 anos, o equivalente a 28% ao ano na média, ainda mais considerando aí essa grande alta recente na cotação. Por isso que eu acho que, por se tratar de uma ação mais de commodity, se você pega nesses momentos de dificuldade, você pode sim conseguir um belíssimo retorno na sua carteira. Em particular, agora com essa alta recente, não dá para comprar. Eu ainda acho que tá barata, mas eu queria uma margem abaixo ali dos R$40, eu posso voltar a ficar de olho, quem sabe aumentar minha posição, pelo menos comprar em mais ou menos umas 200 a 300 ações de Petrobras, olhando para médio e longo prazo, porque eu acho ser uma empresa barata, ela tem track record, ela tem aí também uma possibilidade de re-rating, tá? E uma vantagem competitiva bem expressiva olhando para o longo prazo. A gente observa que por todos os indicadores plausíveis, ela está barata, com potencial de dobrar de preço, mesmo com uma queda do barril, hoje ela tem um baixo custo de extração, ou seja, hoje o custo médio por extração da Petro está em 27,8 na sua parte de petróleo, que ela acaba sendo o carro-chefe aqui nessa parte. Consequentemente, para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria desabar para baixo disso. Qual que é a probabilidade, Pablo, disso acontecer? É quase que nula, porque isso tenderia a inviabilizar a produção global em várias outras petrolíferas. Então o mercado tende a proteger o preço do barril para que elas continuem operando normalmente. Isso aqui dá um choque, pessoal, essa aqui é a realidade, tá? E você ter aí uma empresa, consequentemente, né, com o preço de barril acima do seu custo de extração e cada vez diminuindo, operando com uma dívida líquida controlada, investimentos saudáveis, a margem equatorial, que é um projeto que está entrando aí na Petro, que pode fazer a empresa crescer fortemente para os próximos anos, tudo isso aqui dá a entender de que a empresa estaria absurdamente barata e com uma boa expectativa de valorização nas cotações. E detalhe que para quem pegou Petro aí nos últimos 10 anos, só em alta, claro que grande parte desse retorno foi advindo do provento, mas se você pegar aqui desde o fundo, ó, a alta também foi expressiva, ó. Você conseguiu mais de 1.300% de retorno em valorização. Então muitos podem falar, ah, valorização não importa, somente dividendo importa. Pessoal, eu acho que os dois importam, tá? Essa que é a realidade, porque se você pega a cotação ajustada, o dividendo teve muita importância aqui nesse quesito, deu até mais retorno que a valorização, mas não ignora a valorização. Se a gente pegar a valorização bruta, pegando aqui de 2016 até agora, a ação chegou a custar R$7 e até agora subiu 400%. Grande retorno veio do provento, mas a valorização também ajuda. Você teve ganho de capital. Então, né, consequentemente não ignora. Eu acho, claro, o dividendo é mais importante, muito mais importante que valorização, principalmente no Brasil, mas a valorização também faz parte do nosso retorno. Não ignore, porque se a empresa continuar crescendo o lucro, o seu capital pode crescer no longo prazo e, consequentemente, a renda ir aumentando. Claro que valorização sem repasse de proventos, aí você teria que vender, né, pelo menos um pedaço para que você resgatasse esse lucro. Por isso que, particularmente, eu não gosto. Eu prefiro dividendos. Eu preferia que mais desses 400%, queria que a ação ficasse de lado para sempre e ficasse pagando uma fortuna em proventos. Porque o provento, ele cai diretamente no seu bolso, né? Você pode reinvestir, comprar mais ações. Então, assim, o dividendo sempre é melhor que a valorização. Mas a valorização nunca pode ser ignorada, porque ela também faz parte do nosso retorno, olhando para médio e longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que eu sou um investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma planilha extremamente poderosa para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela acaba por ser aí mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo ponto é que ela é
totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, né, se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua expectativa de longo prazo. Eu, em particular, tenho a ação na empresa e sigo otimista. Acho que será uma boa geradora de retorno. Fico torcendo por quedas nas ações para que eu aumente a minha posição. Principalmente quando eu atingir minha meta aqui em outras empresas, eu posso voltar a comprar Petrobras mais de perto. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!